A partir de agora, na Rádio Justiça, Direito Direto. Ações judiciais que estão no dia a dia das pessoas. Trânsito, consumidor, conflitos, um enfoque simples. Direito Direto. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao seu Direito Direto, edição desta terça-feira, 14 de março de 2017. O Direito Direto, seu programa aqui da Rádio Justiça, em que a gente traz para você as últimas novidades da justiça brasileira por meio de uma linguagem simples e acessível. Hoje a gente vai falar de um processo, um recurso extraordinário em andamento no Supremo Tribunal Federal. E esse recurso, que foi apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, quer proibir o sacrifício ritual de animais aos cultos das religiões de matriz africana, quer proibir essas manifestações religiosas no estado do Rio Grande do Sul. E na semana passada, na última quinta-feira, o ministro Marco Aurélio, relator do processo, recebeu em seu gabinete representantes, sacerdotes e sacerdotisas do candomblé da Umbanda, que vieram ao Supremo Tribunal Federal defender os direitos das religiões afro-brasileiras. Vamos conversar agora, já está na linha, o advogado Bernardo Pablo Suquienque, ele que é presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Doutor Bernardo, seja bem-vindo aqui à Rádio Justiça. Uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Doutor Bernardo, se a gente vai lá na Constituição Federal, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, está escrito que incumbe, que é obrigação do poder público, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E aí eu pergunto para o senhor, até onde vai na Constituição Federal um outro princípio, que é o princípio da liberdade religiosa? Bom, a liberdade religiosa, ela tem alguns limites. Os limites são a ordem pública, a saúde pública, a moralidade pública e direitos fundamentais de terceiros. Esses são conceitos vagos, então aí cabe normalmente ao juiz, ou nesse caso ao colegiado, ao Supremo Tribunal Federal, dar contornos a essa questão. A legislação do Rio Grande do Sul, que pretende eventualmente parecer o posicionamento do Ministério Público, que busca justamente que a proibição de abate religioso, ela justamente enfrenta essa matéria, se apega a esse texto constitucional, mas, por exemplo, não desconheço, por exemplo, algum questionamento com relação ao abate para alimentação. Por exemplo, morre muita mais bois, frangos e galinhas para alimentação do que eventualmente por questões de abate religioso. Então, teria que se criar um critério mais objetivo em relação a por que o abate religioso é condenado e o abate eventualmente para consumo não é condenado. Qual seria a diferença nesse caso? Não, e isso que a gente sabe, doutor Bernardo, que no abate religioso, que ocorre não só nos rituais do candomblé, da Umbanda, mas também é algo presente na tradição do judaísmo, do islamismo, e que lá na região sul do país são comunidades até bastante numerosas, e que em todas essas situações o animal é abatido, mas depois ele é destinado à alimentação humana. Então é exatamente isso, né? Quer dizer, se o argumento for a crueldade, então a gente teria de repensar o abate comercial e talvez propor que o país se tornasse vegetariano. Exatamente. A questão, talvez o apego venha a essa questão justamente do texto tratar da crueldade aos animais, e aí teria que se fazer uma análise que aí excede o direito, ele tem reflexos jurídicos, mas não é uma análise jurídica, de saber se esses sacrifícios animais são feitos com crueldade ou não. Aí
um terceiro, provavelmente algum veterinário ou alguma área que se dedica a isso, teria que ver se esse abate é feito com crueldade, e se não existir essa crueldade, aí os argumentos do Ministério Público caem completamente por terra. Se houver, eventualmente, se o abate religioso for feito com crueldade, e aí sempre lembrando, teria que se ter parâmetros técnicos para saber essa questão, se é ou não cruel, assim nós teríamos um embate jurídico um pouco mais complicado para saber qual dos dois direitos prevalece, ou o direito dos defensores dos animais ou o direito em relação à liberdade religiosa. Então, pelo que o senhor comenta, doutor Bernardo, seria possível, em vez de se discutir a proibição ou não, quer dizer, a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa lei no Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício ritual de animais nos cultos afro-brasileiros, e em vez de se discutir sim ou não, a favor, contra, se de repente se o debate poderia se concentrar, na sua avaliação, em uma terceira via, um terceiro caminho, no sentido de se propor uma regulamentação, de se colocar regras para que esses animais até continuem a ser abatidos, mas que sejam abatidos com condições dignas, sem crueldade, sem maus tratos. Isso. Cada caso tem que ser apreciado no sentido de saber se existe ou não existe essa crueldade. Essa norma que da constitucional, que trata de combater a crueldade aos animais, ela é uma norma que existe desde 1988. Ela não foi incluída por emenda constitucional. Portanto, é uma norma, de certa forma, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma norma que não pode ser questionada, digamos. Ou seja, você não pode questionar a constitucionalidade de uma norma constitucional originária. Então, é uma norma dada, ou seja, não se pode ter tratamento cruel aos animais. Então, a liberdade religiosa também é uma norma constitucional originária, e aí nós teríamos eventualmente algum conflito nesse sentido, que provavelmente, pelo que se conhece, o entendimento do Supremo seria talvez para dar relevância à questão de não haver o tratamento cruel, mas não de haver uma proibição irrestrita, de haver uma proibição completa ao abate dos animais, mas simplesmente justamente de tentar fazer um equilíbrio com essa questão da crueldade no abate. Doutor Bernardo, dados da antiga Secretaria Especial de Direitos Humanos, o atual Ministério dos Direitos Humanos, são estatísticas aí do mês de janeiro, e os números dão conta de que o Brasil registrou 600, quase 700 denúncias de intolerância religiosa entre os anos de 2011 e 2015. Ainda de acordo com este levantamento, as religiões afro-brasileiras, as tradições religiosas de matriz africana, são os principais alvos da discriminação religiosa. Pergunto ao senhor, essa resistência ao abate religioso de animais nos cultos de matriz africana, essa resistência, essa oposição pode ser uma manifestação de intolerância religiosa? Pode ser. Na verdade, até o argumento do Ministério Público ele é amplo, né? Ele não é voltado exclusivamente para as religiões de matriz africana, ou seja, afetaria todas as outras religiões, mas os representantes de matriz africana eles se organizaram melhor e têm procurado defender a sua postura em relação a essa temática. Mas o posicionamento do Ministério Público em si, ele não é voltado contra as religiões de matriz africana. Se fosse o caso de ser voltado exclusivamente contra as religiões de matriz africana, aí sim nós estaríamos num caso de uma restrição governamental seletiva, ou seja, determinadas religiões podem fazer o seu abate de animais e outras não. E aí sim seria um claro caso de não ter proporcionalidade e ser uma discriminação não justificada, algo que seria completamente inconstitucional. Agora, o abate religioso, e o senhor como estudioso das religiões, doutor Bernardo,
o abate religioso de animais, não só no candomblé, na Umbanda, mas também no judaísmo, no islamismo. Se vem uma lei, se vem o legislador ou mesmo a justiça entendendo hipoteticamente que isso não deve ocorrer, que vem uma decisão no sentido de proibir essa prática, isso não seria um grave prejuízo à identidade dessas religiões, à identidade cultural dessas religiões? Sem dúvida, sem dúvida. A expectativa é justamente que o Supremo Tribunal Federal não venha a proibir esse tipo de abate, até porque faz parte da ritualística de cada uma dessas religiões, em determinados casos, principalmente nas religiões de matriz africana. Então, a expectativa é justamente essa, porque senão você terminaria retirando um elemento essencial em determinadas religiões. Dr. Bernardo Pablo Suquienque, ele que é presidente do Observatório da Liberdade Religiosa. Nosso tempo já esgotou, mas antes eu quero aproveitar, Dr. Bernardo, agradecer mais uma vez ao senhor por aceitar o convite da Rádio Justiça e participar do debate no programa de hoje. Também desejo ao senhor uma excelente semana e até a próxima. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.